Você sabia que na Bíblia também tem algumas histórias que parecem mais sessão de terror? Algumas histórias são mais assustadoras, até mesmo do que um filme assustador de terror? Pois bem, isso demonstra a maldade humana desde os primórdios da humanidade. A história é a seguinte, baseada no livro de Juízes, capítulo 19, vamos estar analisando a história do levita e a sua concubina. O levita era alguém que fazia a obra do Senhor, era alguém que adorava, que cuidava do serviço no templo. E ele se apaixonou ou gostou de uma jovem da tribo de Judá. Ele era das montanhas de Efraim. Ele então se enamorou dela, casou-se com ela e ela se tornou, por consequência, a sua concubina. Passado algum tempo, eles tiveram algum problema no seu relacionamento e ela fugiu para a casa de seu pai, em Judá. E o levita, passado 4 meses, foi buscar a sua concubina. Quando o pai avistou o levita, ficou sobremodo feliz, satisfeito, e por alguns dias o segurou em sua casa, o prendeu ali. Até que, em um dia, no quinto dia, ele resolveu se levantar e voltar para a sua terra. O pai instou ainda com aquele levita, dizendo: já está tarde, logo logo a noite vai cair, fica aqui mais um tempo. Mas ele não quis ficar e foi-se embora mesmo assim. Diz a Sagrada Escritura que ele pegou a concubina, pegou ali o seu criado, poderíamos assim dizer, o seu servo, e foram caminhando rumo às montanhas de Efraim. A noite foi chegando e eles não tinham aonde passar a noite. Eles passaram por Jebus, que é a atual Jerusalém, mas Jebus era uma cidade de estrangeiros. O seu criado falou: vamos ficar aqui esta noite, mas ele não quis ficar, passar a noite ali. Então eles foram e chegaram até Gibeá, que era um território ao qual eles bem conheciam, era um território dos benjamitas, eram seus irmãos. Só que, diz a história bíblica, que ninguém os recebeu em sua casa. Era natural, quando alguém viajava, ser bem recebido, bem recepcionado pelos habitantes daquela região. Só que a Bíblia diz que ninguém os recebeu em sua casa. E eles foram obrigados a ir para a praça pública e ficaram ali esperando, vendo se alguém, de repente, de bom coração, os convidava para passar a noite. Segundo o relato bíblico, passou um velho por aquela praça e os convidou e os chamou para dentro de sua casa. E chegando ali, eles comeram, se alegraram, fartaram, estavam felizes. Só que os habitantes de Gibeá chegaram ali e começaram a bater naquela porta, a bater naquela casa, e disseram para o velho, para o dono daquela casa: traz para fora esse estrangeiro que nós vamos abusar dele. Mas aquele velho, ele muito indignado, ele falou: não, ele é um hóspede em minha casa, vocês não vão fazer isso com ele. Vou dar a minha filha e a concubina dele para vocês façam com ela conforme vocês bem entenderem. E diz a história bíblica que eles não quiseram, não aceitaram. Então o levita, ele pega a sua concubina e a joga para fora. E diz o texto bíblico que toda aquela noite a sua concubina fora abusada. Pela manhã, aquele levita, ele sai pelas portas, e ao sair pelas portas ele encontra a sua concubina, ou a sua esposa, ali, caída aos pés da porta, com as mãos sobre o limiar. Ele a chama e ela não responde nada. Ele a pega, coloca sob o jumento e vai para a sua casa, como se nada tivesse acontecido. Ao chegar em casa, acredito eu que ela já morta, ele pega um cutelo e a corta em 12 pedaços. Ele esquarteja a sua própria esposa e distribui para as 12 tribos de Israel, como sinal de indignação pelo que havia acontecido. Note bem, se nós formos parar para pensar, aquele levita era para proteger a sua esposa e foi o primeiro a oferecê-la aos agressores. Se formos parar para pensar, aquele levita deveria carregar a palavra dentro do seu coração e ele cometeu uma maldade terrível. Ele esquartejou a sua própria esposa em 12 pedaços e as enviou às 12 tribos de Israel. A história diz que os israelitas se reuniram ali e de repente fizeram guerra contra os benjamitas e quase que exterminaram aquela tribo. Moral da história: a maldade humana, ela sempre existiu, sempre existirá. Mas o moral da história ainda maior é que, segundo João 3,16,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa qual seja a sua história, não importa o que você esteja vivenciando, não importa o quão terror, quanto pareça um filme de terror a sua vida, Deus amou o mundo de tal maneira, por pecadores, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maldade pode existir, mas o amor de Deus sempre prevalece sobre os corações daqueles que o aceitam. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagarmos palavra verdadeira.